O primeiro passo, então, é entrar em forma. Vejam só, o conceito da Teshuvá, que vai além do mero reparo religioso para estar em harmonia com a perfeição da criação, começa com um simples conselho do Rav Kook. A pessoa precisa ser saudável. Nós mencionamos que a Teshuvá é essencialmente o retorno de cada pessoa para suas próprias raízes. Nós devemos inicialmente retornar ao nosso ser físico natural. Portanto, o Rav Kook está ensinando para a gente que o primeiro passo é a saúde do corpo, para que a pessoa possa servir a Deus. Portanto, a Teshuvá Aguf, a Teshuvá do corpo, é o primeiro passo de retorno da pessoa. Nos tempos modernos, se proliferam as lojas de produtos naturais. E este simples ensinamento que nós estamos vendo é conhecido por praticamente todas estas pessoas. Todas as pessoas, mesmo que inconscientemente, que vão até as academias de ginástica e que buscam as lojas de produtos naturais porque desejam ter uma vida mais saudável, estão inconscientemente servindo a Kadosh Baruch Hu, retornando à sua essência física natural. Um corpo saudável é a base, portanto, de qualquer empreendimento, tanto espiritual quanto criativo. O desconhecido, no entanto, é que, como ensina o nosso Rav, o Rav Kook, esta prática faz parte do processo da Teshuvá. Muita gente ignora o aspecto físico e material do corpo. Ora, se eu rezar todos os dias, estudar a Torá todos os dias, é suficiente para ter uma vida espiritual. Mas, na verdade, segundo o Rav Kook, a pessoa precisa também retornar o seu físico à sua essência natural. E isso se dá através de cuidar do seu corpo. A pessoa estar equilibrada com o seu corpo é um fator tão importante que a pessoa, sem ele, não conseguirá se elevar espiritualmente. É preciso que a pessoa tenha este bem-estar pessoal para que ela consiga construir uma verdadeira conexão com Deus. E isso é conforme está escrito no Rambam, o Maimônides, Mishnei Torah, Ilhot Deot, capítulo 4, Alahá 1. E também na Orot HaTeshuvá, no livro do Rav Kook, Luzes da Teshuvá, no capítulo 1, ele diz o seguinte, abre aspas, a Teshuvá física, ou seja, a Teshuvá do nosso corpo, diz respeito a todas as transgressões que foram feitas contra as leis da natureza, contra a consciência moral e contra a Torá Kedushá. Pois o resultado de toda má conduta é uma enfermidade e uma dor que o indivíduo carrega no seu corpo. Ou seja, se a pessoa tem alguma dor ou alguma enfermidade no seu corpo, essa enfermidade e dor tem a sua raiz em uma transgressão que foi feita contra a Torá Kedushá. Portanto, o Rav Kook acrescenta, bem como a sociedade também sofre intensamente por meio disto. Ou seja, não somente a pessoa está enferma e tem dores, mas toda a sociedade também sofre com isso. Após a análise que deixa claro para o indivíduo que ele próprio, com a sua má conduta, é o responsável por toda a deteriorização da sua vida, ou seja, todos os sofrimentos que a pessoa tem, é uma consequência de seus atos, lembrando a todos que a Kadosh Baruch Hu, o Criador bendito seja, ele não pune ninguém. O que acontece, na verdade, é que cada ato que nós fazemos aqui neste mundo tem uma sincronização com os mundos lá em cima, com a Sefirot. Ou seja, a pessoa ela pode despertar lá em cima a bondade e a pessoa pode despertar lá em cima também aspectos da justiça divina. Tudo vai depender dos seus atos aqui neste mundo. Ou seja, a má conduta da pessoa, as transgressões que a pessoa faz contra a Torá é a causa destas barreiras entre ela e o seu Criador. Sabendo disso, a pessoa deve buscar retificar as suas ações. E ela deve se sentir responsável por toda a deteriorização da sua vida. A pessoa precisa se concentrar em retificar esta situação. Retornar às leis da Torá, que são, em verdade, as leis da própria vida.
Guardar as leis da natureza, ou seja, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da saúde do seu corpo, entender as leis da natureza e andar nos caminhos das leis naturais, nas leis da moral da Torá e nas leis da Torá Kedushá em si, de maneira que a pessoa viva e que a pessoa viva de forma completa, e não que a pessoa esteja sobrevivendo, sofrendo com dores, sofrendo com tormentos emocionais, mentais, ou pior ainda, sofrendo com alguma enfermidade, Deus nos livre. A pessoa precisa servir a Deus com todo o seu vigor. Quando o metabolismo de uma pessoa saudável funciona naturalmente em equilíbrio, a pessoa pode servir a Deus também com equilíbrio. Ao estar em sintonia com o funcionamento interno e harmônico do seu corpo, a pessoa é capaz de alinhar-se corretamente com o mundo. Pode soar como um ensinamento da mística oriental, Rav Kook comenta, mas é simplesmente um bom conselho. Rav Kook traz para a gente que o cuidado com o corpo, com a saúde mental, com a saúde emocional, é o primeiro passo da Teshuvá, ou seja, é o primeiro passo para que a pessoa consiga servir a Deus. Se a pessoa não tem um corpo, um recipiente adequado, ela não poderá alcançar essa plenitude e harmonia, tanto em relação com Deus, quanto em relação ao mundo ao seu redor. Portanto, para que a pessoa esteja em sintonia com os canais espirituais que conectam os céus e a terra, a própria pessoa deve antes ter uma condição física saudável. A pessoa antes deve ter uma conexão harmoniosa entre os seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Prova disto é que um dos requisitos para atingir o nível de profecia é manter um corpo em estado forte e saudável. Assim está escrito, segundo o Rambam, em Mishnei Torá, nos Fundamentos da Torá, capítulo 7, na Alahá 1. Saúde física e espiritual, portanto, caminham lado a lado. O Rambam, que costumava exercer a medicina durante o tempo em que ele não estava dedicado à Torá, detalhava sistematicamente em seus escritos as regras para uma vida saudável, enfatizando a importância do exercício, de uma dieta apropriada e de cuidados com o corpo, considerando todos estes como pré-requisitos para que a pessoa consiga servir a Deus com harmonia. Hoje, parece que cada pessoa tem uma grande lista de médicos, de remédios, e muitas são incapazes de agir sem o amparo de uma variedade de pílulas e de comprimidos. Clínicas médicas agendam consultas com antecedência de vários meses. Contudo, o estado natural do ser humano é ser saudável. Mesmo que não estamos acostumados a ver tantas pessoas saudáveis e dispostas devido aos maus costumes que foram adotados pela sociedade, o estado natural do ser humano é ser saudável. Dor física, letargia, obesidade excessiva são sinais claros de que o seu guf, o seu recipiente, o seu corpo precisa de reparos. Então, às vezes, o remédio é tudo que pode ajudar a pessoa em um estado muito grave. Em outras pessoas, não é necessário o remédio. Basta que a pessoa descanse, basta que a pessoa consiga relaxar um pouco, já é o suficiente para trazer a cura para ela. Em outros casos, a pessoa precisa de uma dieta apropriada. Cada caso é um caso, mas para todos os casos, se faz necessário o cuidado do corpo se a pessoa realmente deseja estudar e adquirir a Torá. Quando eu falo adquirir a Torá, é saber aplicar a Torá no seu dia a dia, é enxergar a Torá no mundo ao seu redor. E este é o propósito da Torá estar aqui no nosso mundo, para que nós possamos estudá-la, praticá-la, interiorizá-la e vivê-la no nosso dia a dia, constantemente. Mas para isso, nós precisamos ter um recipiente adequado para receber as luzes da Torá, que são abundantes. E se nós não estamos preparados mentalmente, emocionalmente, fisicamente, não poderíamos servir a Deus
com o coração completo, pois o corpo está cansado, a mente está cansada, o coração está preocupado. E quando a pessoa está preocupada com assuntos mundanos, a pessoa não vai conseguir se concentrar no estudo da Torá, não vai conseguir se concentrar na prática da liturgia judaica, que é uma liturgia extensa, diária. Portanto, para que a pessoa consiga exercer o próprio judaísmo no seu dia a dia, ela precisa ter um corpo saudável. O apelo do Rav Kook por um estado natural de bem-estar existe parcialmente atendido em nossa geração. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, existe uma vasta indústria mundial voltada para tudo o que é natural. Hoje é muito comum nós termos amigos vegetarianos, pessoas que não comem carne de vaca, que não comem carne de frango, que comem apenas peixe, pessoas que praticam esportes, pessoas que praticam exercícios físicos diariamente. Hoje em dia é muito mais divulgado esta prática da techuvá natural, mesmo que de forma inconsciente. Então, em nosso mundo moderno, existe uma vasta indústria voltada para tudo o que é natural. Nós temos comidas naturais, legumes e frutas orgânicas abundantes, pão de farinha integral natural, chás, medicamentos naturais, roupas naturais. No passado, escrevia-se nos rótulos dos alimentos os ingredientes que o alimento não contém, como não contém conservantes, não contém aditivos, não contém sal, livre de carboidratos, não contém corantes artificiais e outras afirmações do gênero. Então, seguindo o conceito de retornar ao Jardim do Éden, de fazer techuvá, o Rav Kook ensina que quando a pessoa ela corrige um hábito não saudável e a pessoa começa a comer de forma mais saudável, começa a ter uma vida mais saudável, buscar dormir de forma mais saudável, a ter um sono melhor. Quando a pessoa busca ter uma melhor qualidade de vida, o que ela está fazendo é techuvá, mesmo de forma inconsciente. Assim, nós podemos dizer que as academias de ginástica espalhadas por todo o mundo, na verdade, são centros de techuvá. E a pessoa, quando ela está se exercitando, quando ela pratica exercício, ela está se aproximando de Deus, porque ela está retornando o seu corpo ao seu estado natural. Todos os atletas ao redor de todo mundo estão fazendo techuvá, mesmo que inconscientemente. De acordo com isso, uma pessoa que deixa de fumar, por exemplo, está se engajando na techuvá. Um adolescente viciado em refrigerante, que modifica seus hábitos e passa a beber suco de frutas, ele está retornando a um estado mais saudável, ele está fazendo techuvá. A pessoa que no lugar da cafeína substitui por vitaminas, ela está fazendo techuvá, ela está retornando ao seu estado natural. E esta techuvá natural é o primeiro passo para a pessoa conseguir servir a Deus com plenitude, assim ensina o Rav Kook. Na linguagem do Rambam, o Maimônides, a pessoa que substitui um alimento que é meramente saboroso por outro alimento que é benéfico ao seu metabolismo, essa pessoa está fazendo techuvá. Isso é conforme está escrito em Ilhot Deot do Rambam, capítulo 5, Alahá 1, também no Guia dos Perplexos, na parte 3, no capítulo 35, no parágrafo 13, tá? Então, segundo a explicação do Rambam, a pessoa deve sempre comer aquilo que é saudável para ela. A pessoa, ao invés de alimentos que apenas atraem o seu paladar, ela deve buscar também alimentos que sejam nutritivos para o seu corpo. Se ela conseguir conectar o útil ao agradável, ainda melhor. Curiosamente, o Guia do Maimônides para uma Vida Saudável, que foi escrito há muitas gerações atrás, é bastante similar aos best-sellers sobre o tema de saúde que existem em diversas livrarias por todo o mundo. E é importante notar que enquanto o bem-estar físico
é uma regra básica para a qualidade de vida, a obrigação de ser saudável é um preceito da Sagrada Torá. A Torá nos ordena que nós sejamos cuidadosos com o nosso corpo. Nós somos conclamados a preservar a nossa vida com cuidado, a tal ponto que uma pessoa pode profanar o Shabat caso ela esteja em risco de vida. Um judeu que é obrigado a cumprir o Shabat integralmente, caso ele esteja correndo risco de vida, ele pode profanar o Shabat. Caso esteja correndo risco de vida e a única forma de se salvar é comendo carne de porco, por exemplo, que um judeu é estritamente proibido, ele pode comer a carne do porco para não morrer, porque a Torá foi dada para que a pessoa viva e não para que a pessoa morra por ela. A pessoa precisa viver pela Torá. Existem 3 casos onde é melhor a pessoa morrer do que ela cometer esse pecado. Quais são? O caso da idolatria, do assassinato e das relações que são proibidas pela Sagrada Torá. Nestes 3 casos, a pessoa morre, mas não faz. Se alguém manda a pessoa matar o outro, ou senão ela vai morrer, a pessoa morre, mas não mata o outro. Se alguém fala para a pessoa ajoelhar para uma estátua, que senão ela vai morrer, a pessoa morre, mas não ajoelha para a estátua. Se a pessoa fala para ela cometer adultério, ou ela vai morrer, a pessoa morre, mas não comete adultério. Tá certo, pessoal? Agora, tirando estes 3 casos, em todos os outros, a pessoa tem a permissão, seja judeu, seja um benor, de cometer uma transgressão da Torá para salvar a sua vida. Então, a Torá foi dada para que a pessoa viva. E a Torá conclama a todas as pessoas que preservem suas vidas e que preservem a natureza ao seu redor. Esta é uma advertência para evitar perigos desnecessários e para manter a vigilância sobre a nossa saúde. Nós temos o exemplo da peste negra que teve na Europa. Na Europa, na peste negra, muitas pessoas foram afligidas, milhões de pessoas. Agora, muitos judeus se salvavam. Os vilarejos judaicos não eram contaminados pela peste negra. E isso se deu muito em razão da mitzvah da lavagem das mãos, a mitzvah de Netilat Yadayim. Por causa que os judeus tinham essa mitzvah como um costume, uma lei do seu povo, eles lavavam as mãos para tudo, até hoje é assim. Depois que sai do banheiro, antes de rezar, antes de fazer determinadas atividades, antes de estudar a Torá, antes de comer o pão, depois de comer o pão. Ou seja, em vários momentos durante o dia, se fazia a lavagem das mãos. E foi em mérito desta mitzvah que muitos vilarejos judaicos nem mesmo tiveram notícia da tal peste negra. Eles estavam sempre com as mãos limpas. Nós vimos recentemente o caso do coronavírus. No caso do coronavírus também, as pessoas passavam álcool em gel nas suas mãos até o seu punho. Assim é a lavagem das mãos do Netilat Yadayim. A pessoa precisa lavar do punho para baixo. E esse é um costume que tem 3.300 anos, que foi ensinado por Moshe para os anciãos ensinaram aos profetas, os profetas ensinaram aos homens da grande assembleia, que são os sábios do povo de Israel, que transmitiram aos futuros juízes das próximas gerações, aos legisladores, e assim por diante, até chegar nos sábios da nossa geração. Então, o Netilat Yadayim, essa mitzvah que purifica as nossas mãos ritualmente, também purifica nossas mãos fisicamente. E daqui a gente aprende um grande ensinamento que o próprio Rambam escreve. O Maimônides explica: ter um corpo íntegro é parte do serviço a Deus, pois é impossível alcançar entendimento e sabedoria da Torá se a pessoa está enferma, se a pessoa está de cama. Portanto, a pessoa deve evitar agir de maneira que ela cause dano ao seu corpo e deve procurar adquirir hábitos que promovam a sua saúde. Isso está escrito em Ilhot Deot, no capítulo 4, na Halachá 1. Ao final do livro Orot HaTeshuvah, o Rav Kook nos ensina que a Teshuvah é ligada à força e ao valor pessoal. O homem foi criado para ser uma criatura forte e ativa. O ser humano não foi criado para ficar na cama, para dormir o dia inteiro, para estar sempre cansado e exausto.
E isso não se aplica apenas aos atletas. Não somente eles foram feitos com muita disposição e boa vontade. Todas as pessoas de espírito iluminado precisam ter um corpo saudável se elas desejam alcançar o seu máximo potencial. Os tzadikim da Torá possuíam grandes qualidades de sabedoria, ou seja, eram grandes mestres, mas também eram igualmente dotados de grande bravura e de atributos físicos, como, por exemplo, o patriarca Yaakov. Apesar dele ter dedicado toda a sua vida ao estudo da Torá, ainda assim, tem uma passagem da Torá onde Yaakov Avino, o patriarca Jacó, foi capaz de erguer uma enorme pedra sozinho. E ele fez isso porque se fazia necessário. Apenas ele poderia erguer aquela pedra. Então ele a ergueu sozinho, uma pedra enorme. E isso está escrito em Gênesis, Bereshit, capítulo 29, versículo 10. Vocês podem verificar lá. Outro caso, o Franzino, o jovem pastor David Ameller, o rei David. Ele foi capaz de sobrepujar leões e ursos. Isso é conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 ao 36, para quem quiser verificar. Outro caso, o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, que marcou a vida de Sansão. Ou seja, não era apenas sabedoria, mas ele também tinha uma incrível força física, como nós sabemos. Daqui o Rav Kook aprende, e ele escreve, que a pessoa deve fazer techuvá por fraquezas físicas e por todas as consequências da sua indisposição. A pessoa deve fazer techuvá por suas fraquezas físicas e pelas consequências dessa sua fraqueza física. Ou seja, uma pessoa que chega no meio do dia, ela está indisposta e ela acaba dormindo por muitas horas do seu dia. E ela assim fica impedida de trabalhar, fica impedida de arrumar um emprego, fica impedida de fazer alguma atividade. Ou a pessoa que tem muita preguiça, não consegue rezar, tem muita preguiça, não consegue fazer as atividades que são demandadas a ela. Ela precisa se arrepender, segundo o Rav Kook, da sua preguiça e também precisa se arrepender da consequência da pessoa não ter executado aquela tarefa. Pois a consequência da pessoa não realizar uma mitzvah é que a pessoa estará se sincronizando com o outro lado, com as forças de impureza. Portanto, a pessoa deve retificar esses seus atos, a pessoa deve retificar todas as suas fraquezas físicas. E isso se dá através da techuvá natural, da saúde mental, emocional e física. Uma pessoa muito obesa, por exemplo, que se cansa facilmente, pode não dispor de energia necessária para cumprir as mitzvot da Torá com devido entusiasmo, com alegria, com boa vontade. Ou a pessoa pode se sentir muito fraca para resistir às tentações do corpo. Ou seja, a fadiga da pessoa pode interferir até mesmo no estudo da Torá da pessoa, nas orações da pessoa, na conexão que a pessoa tem com Hashem, no serviço da pessoa com Deus. Portanto, é preciso que a pessoa tenha corpo e mente fortes e ela deve caminhar com o corpo e com a sua mente de mãos dadas. A pessoa precisa cuidar da sua mente, a pessoa precisa cuidar dos seus sentimentos e do seu corpo, para que aí sim ela consiga praticar a techuvá religiosa. Então, quando a pessoa tem uma mente e corpo poderosos, a pessoa de fato consegue ter equilíbrio e harmonia entre suas atividades mundanas e suas atividades espirituais. Ou seja, mesmo suas atividades mundanas se transformam em atividades espirituais. Porque tudo que a pessoa faz no mundo com boa vontade, para Deus é considerado um serviço a Deus. Porque tudo que a pessoa faz com entusiasmo, com alegria, nos seus negócios, na relação com seus filhos, marido, esposa e etc. Todas essas relações de boa vontade que a pessoa tem na sua vida, que são através de uma mente e de um corpo saudáveis, são uma grande mitzvah para Deus, pois ela está cumprindo com o seu papel aqui neste mundo, que é trazer a revelação divina,
Uma pessoa com a mente sã, com suas emoções equilibradas, com o seu corpo físico equilibrado, ela é capaz de fazer grandes milagres no mundo. Ela é capaz de servir a Deus com constância, com harmonia, com equilíbrio. E esse é o nosso objetivo no judaísmo. Então, o Rav Kook traz que é interessante notar que quando nós exaltamos os benefícios do exercício e do corpo saudável, muitas pessoas podem ficar com o pé atrás. Porque muitos podem pensar, ora, o que isso tem a ver com Torá? O que isso tem a ver com espiritualidade? O que isso tem a ver com Teshuvá? Naturalmente, esse tipo de pensamento pode acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rav Kook. Quando o Rav Kook escreveu Orot HaTeshuvá, as luzes da Teshuvá, que o exercício físico que visa fortalecer o corpo da pessoa para que ela tenha domínio na sua mente, domínio das suas emoções, equilíbrio, harmonia para servir a Deus, adiciona uma grande força para a prática espiritual, para que a pessoa consiga trazer mais luz divina no mundo. O Rav Kook escreve isso no Orot HaTehiyah, na página 80, no parágrafo 34. E olha só o que ele diz. Quando jovens se engajam no esporte para fortalecer as suas capacidades físicas e a sua moral, com o propósito de aumentar a força de Israel, ou seja, com o propósito de aumentar a força da sua Neshama, da sua alma divina, este empreendimento sagrado da pessoa fazer exercício físico, ela está elevando a Shekhinah sempre mais alto. E da mesma maneira que esta pode ser exaltada pelos cânticos e orações proferidas pelo rei David, o rei de Israel, no livro dos Salmos, a Shekhinah também pode ser elevada e exaltada através da retificação do corpo, através de uma mente saudável, através de emoções equilibradas, e a pessoa alcança, assim, uma grande elevação espiritual, o Rav Kook traz. Ou seja, o Rav Kook está comparando a pessoa fazer exercícios físicos, a pessoa ter um corpo saudável, uma vida saudável, a pessoa comer corretamente, com a leitura do Tehillim, a leitura dos Salmos. Então, ao ouvir esta comparação entre a prática de esportes e os Salmos do rei David, alguns judeus, uma minoria, eles ficaram completamente abismados, assim, indignados com isso que o Rav Kook disse. E muitos temiam que os religiosos acabassem se afastando da Torá, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Com a prática de esportes e com um grande rabino falando sobre este assunto, muitos judeus afastados retornaram para o estudo da Torá através desta prática que o Rav Kook está nos ensinando. Então, para quem pergunta para si, ora, eu não consigo praticar o judaísmo. Ou melhor, muita gente passa por isso, A pessoa começa a rezar todos os dias e aí, de repente, ela deixa de rezar um dia, deixa de rezar 2 dias e depois ela volta. Depois ela cai de novo, depois ela volta. É uma montanha russa, a vida da pessoa que está começando a estudar a Torá, que está labutando para conhecer os caminhos de Akadosh Baruch Hu. Então, no início, a pessoa naturalmente tem essa dificuldade para andar nos caminhos de Hashem, de fato. Mas por que a pessoa tem estas dificuldades? Por que a pessoa não consegue ter harmonia na sua reza com a sua prática mundana? Porque certamente a sua mente não está sã, o seu coração está preocupado com as atividades mundanas, o seu corpo está com dores, com sofrimentos, com tormentos, e tudo isso são barreiras que impedem a pessoa de se sensibilizar com o sagrado. Ou seja, é em razão do corpo não estar saudável, da mente não estar sã, do coração estar preocupado, perturbado, a pessoa não consegue praticar a espiritualidade. Então a pessoa começa a pensar que a espiritualidade é muito distante dela, começa a pensar que Deus está no céu e ela na terra, e que Deus é inalcançável. Mas não, é justamente o contrário. Deus está ao seu lado e ao lado de cada um de nós. Deus está nos envolvendo como um lençol que nos cobre,
Agora, por que nós não podemos perceber a Deus? Por que que nós não temos conexão com a sua presença divina? Porque existem barreiras que nos impedem de perceber a Deus. E estas barreiras foram causadas pelos nossos pecados, pecados com nossa mente, pecados pelos tormentos do nosso coração, pelas nossas preocupações, pela nossa falta de fé, de confiança, pecados com o nosso corpo físico, e nós criamos barreiras que nos impedem de exercer atividade aqui neste mundo de forma correta, que nos impedem de ser o nosso máximo potencial, que nos impedem de realizar o propósito por detrás da nossa encarnação. Ou seja, a prática da techuvá natural, do exercício físico, a prática que a pessoa tem para servir a Deus com todo o seu coração, através do seu corpo, é o primeiro passo para alcançar a plena techuvá. Então, se a pessoa de fato deseja chegar em Rosh Hashanah 100%, é preciso pensar a respeito do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. A sua mente está sã? Você consegue parar alguns instantes, desligar o celular, meditar a respeito da grandeza de Deus, meditar a respeito que o Criador te fez aqui neste mundo para que você cumprisse com uma missão. Refletir sobre qual é essa missão, se você está realizando esta missão, sobre quais são as metas do Criador para você, o que o Criador deseja de você aqui neste mundo. Então, a pessoa que começa a refletir sobre estes temas, ela começa a limpar o seu pensamento e ela começa a atrair pensamentos de santidade. Agora, a pessoa no momento da reza, de estudar a Torá, ela precisa limpar o seu coração das preocupações mundanas, reconhecendo que Deus é dono de tudo, Ele possui a tudo, que Deus provê a todas as suas criaturas, por isso Ele é chamado de o Deus Altíssimo. Isso significa que Ele é dono de todas as coisas, que Ele domina a tudo. E a pessoa deve confiar plenamente que Hashem lhe proverá aquilo que ele precisa. E essa confiança, essa fé vai limpar o coração da pessoa das preocupações mundanas, vai limpar o coração da pessoa dos tormentos que ela tem nas suas emoções. E aí, então, a pessoa deve cuidar também do seu físico. A pessoa que pratica exercícios físicos, a pessoa que busca uma nutricionista, por exemplo, para saber fazer um exame de sangue, saber se está faltando alguma vitamina, se está faltando alguma proteína. Enfim, eu não entendo deste assunto, né, de forma detalhada, mas de maneira geral a pessoa deve buscar saber se ela está saudável, se ela está bem. Então a pessoa deve buscar saber quais são os alimentos adequados para que ela tenha uma vida mais saudável, mais plena. Praticar exercícios físicos, praticar meditação, se alongar todos os dias. A pessoa assim ela vai conseguindo alcançar a plenitude física, emocional, mental. Esta é a primeira etapa da techuvá natural. A segunda etapa é a techuvá religiosa. Essa é a techuvá que a pessoa vai alcançar por temor e reverência. Ou seja, é a pessoa que tem a clareza e entendimento de que suas ações causam consequências. Ou seja, tudo que ela faz neste mundo são sincronizações que ela faz com a Sefirot. E ela pode despertar lá em cima, Deus nos livre, acusações contra ela aqui embaixo, porque ela cometeu alguma transgressão. Ela criou um anjo e elevou esse anjo até os céus para acusar ela de ter cometido essa transgressão aqui embaixo. Deus nos livre. A pessoa pode criar barreiras ou a pessoa pode criar portas de abertura com os céus. A pessoa, mamash, literalmente, pode criar aberturas com a Kadosh Baruch Hu através das mitzvot, através da pessoa cumprir com a vontade divina. Cada uma das mitzvot da Torá, quando são feitas, seja voluntariamente pelo Bnei Noach, seja obrigatoriamente por um Yehudi, seja como for, quando a mitzvah ela é realizada aqui neste mundo, o que acontece lá em cima é que a Kadosh Baruch Hu, ele condensa a sua luz divina, ou melhor dizendo, ele contrai a sua luz divina naquela mitzvah que está sendo feita naquele momento. E naquele momento é um entrelaçamento entre a alma da pessoa e a Shekhinah.
a presença de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, naquele momento a pessoa e Akadosh Baruch Hu são unificados em uma só coisa, no momento do cumprimento da mitzvah. Então a pessoa está criando uma sincronização com a Sefirot lá em cima. E quando a pessoa começa a refletir sobre esse assunto, a pessoa vai ter medo de cometer um pecado, uma transgressão. Ou seja, ela vai ter temor a Deus. Ela vai se afastar do pecado por causa das consequências. Porque ela sabe que se ela cometer um pecado, uma transgressão, ela vai estar fazendo barreiras entre ela e Deus. E quando existem barreiras entre ela e Deus, também junto disso vem pobreza, vem doenças e has veshalom, um monte de coisas negativas. Então a pessoa, por medo, por temor, ela vai buscar fazer techuvá. Essa techuvá é chamada de a techuvá religiosa. Agora, após este segundo nível, a terceira etapa é a techuvá que a pessoa faz por amor, chamado pelo Rav Kook como a techuvá do intelecto. Essa techuvá que a pessoa faz por amor é quando a pessoa ela alcança um amor em deleites, quando ela deseja servir a Deus, seguir os caminhos da Torá, não somente em razão do temor e da reverência que ela conquistou, não somente em razão da techuvá natural, de que seu corpo está pleno e saudável para servir a Deus, mas principalmente porque essa é a vontade do Criador, ou seja, pelo seu real valor, para cumprir com o propósito por detrás da criação do universo, para realizar o seu objetivo aqui neste mundo. Quando Hashem criou a pessoa, cada um de nós, quando foi criado no intelecto divino, quando Hashem pensou em nos criar, ele nos dotou de capacidades únicas, exclusivas para cada um de nós. E a techuvá ilá, essa techuvá sublime de deleites com Deus, ela deve despertar dentro de cada um de nós qual é o propósito por detrás de nossa encarnação e como nós podemos realizar este propósito aqui neste mundo. Esta é a terceira categoria, a terceira etapa da techuvá. E quando a pessoa alcança este nível elevado, sublime de techuvá, aí sim ela alcançou a techuvá shelemá, a techuvá completa. E aí ela é um diamante para Hashem. E mesmo os atos de pecado, mesmo os atos que ela cometeu no passado, na sua juventude, quando ela caminhava por caminhos tortuosos, mesmo isso se torna mérito. Mesmo esses pecados, essas transgressões, se tornam agora como diamantes para Hashem. Os pecados serviram, na verdade, como um projetor da verdade para a pessoa. Foi através dos pecados que a pessoa descobriu a Kadosh Baruch Hu, que a pessoa descobriu o que é o lado ruim e agora ela pode escolher e optar pelo lado bom, por seguir o caminho da vida e da Torá Kedushá.